Bom, quem é vivo sempre aparece, né? E olha só, nós estamos aqui de novo, depois de um bom tempo sem postar nada por aqui. E na verdade eu nem tinha intenção de gravar esse vídeo, mas eu acho que em meio a tanta coisa que tem acontecido ultimamente, me surgiu uma oportunidade de falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre um processo que eu tenho vivido e que pelo menos tenho percebido, sabe? Que muitas outras pessoas também, de alguma forma, têm enfrentado isso, têm vivido isso. E para outras é um grande dilema, para outras é algo não tão difícil e a gente pode meio que comparar, sabe? E eu acho que falar sobre constância, sabe? Sobre permanência em Deus quando as coisas não vão bem é muito necessário porque muitas pessoas às vezes querem basear o cristianismo delas se você não tá num relacionamento estável com Deus, ou se você não consegue manter a sua constância com Ele quando você não tá bem, significa que você não conhece Jesus de fato e que Jesus não teve um encontro genuíno com você, ou você não teve um encontro genuíno com o Senhor, sabe? E em alguns aspectos, em alguns pontos, eu concordo muito com isso, gente. Eu acredito sim que um verdadeiro encontro com Jesus, um genuíno encontro com o Senhor, sabe, traz essa transformação na nossa vida, traz essa abertura dos nossos olhos e nos faz entender que as nossas adversidades elas são muito pequenas diante da grandeza e da glória do Senhor. Só que nós não podemos anular o fato de que na própria palavra nós vemos diversas vezes homens que foram muito mais ungidos do que nós, homens que tiveram muito mais experiências e muito mais proximidade com Deus do que nós poderíamos talvez pensar em ter agora nesse atual momento, passando por crises. Moisés foi alguém que passou por crise e teve medo quando Deus o chamou e o comissionou para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Os discípulos temeram quando viram que Jesus tinha morrido e se dispersaram, sendo que o Senhor já havia os avisado que aquilo iria acontecer, mas por desespero e por falta de atenção, talvez, e confiança de fato, eles se perderam naquilo e se assustaram. Pessoas que caminharam com Cristo por muito tempo, por anos, e diversos outros relatos e outros fatos que apontam para pessoas que foram, sim, amigas de Deus, que conheceram o coração do Senhor, mas que ainda assim passaram por essa dificuldade, sabe? Por esse medo. E eu, particularmente, tenho passado por uma fase assim, sabe? Uma fase muito dura, uma fase muito difícil, uma fase que às vezes eu me questiono muito, sabe? E eu penso sobre tudo que me trouxe até aqui, sobre o que tem sido válido, sobre o que não tem sido válido. E eu também busco sempre ouvir outras pessoas, pessoas mais velhas, pessoas mais sábias na fé do que eu. Busco entender mais, sabe, sobre como é passar por um momento difícil, por uma situação onde você sente que você não tá conseguindo enxergar uma saída, sabe? E entender, Deus, o que é que eu preciso fazer para que as coisas melhorem nisso aqui. E eu acho que a melhor solução que eu posso te dar é, permaneça. Permaneça, porque no final das contas, a constância ela tá ligada a isso, sabe? A permanecer. Talvez você não vá ler sua Bíblia todos os dias nessa sua fase ruim. Talvez você não vá orar como você orava, sabe, fervorosamente nos seus dias bons, nesses dias ruins. Talvez você não vá fazer os seus maiores jejuns ou ter as suas maiores experiências espirituais, mas a sua permanência e a sua obediência, a sua honra em permanecer ali diante do Senhor, mesmo que as coisas não vão bem, isso já diz muito. E isso vai com certeza te ajudar a alcançar um lugar em Deus que vai te criar raízes, você vai se firmar no solo, sabe? E vai entender então que o amadurecimento ele também vem com isso, sabe? Com essa permanência, com essa constância diária e gradativa. E que é nesse momento de dor, é nesse momento de isolamento, é nesse momento de deserto que Deus ele nos permite então conhecer uma parcela do coração dele que ele não permite que nós conheçamos em outras fases da nossa vida, sabe? Porque eu acho que particularmente eu tenho vivido um ano muito complexo. 2025 não tem sido talvez o ano mais fácil até aqui, mas eu tenho visto muito favor, muita graça, muita bondade do Senhor sobre a minha vida, sabe? Eu tenho visto Deus abrir portas novas, eu tenho visto Deus cuidando de mim, pequenos detalhes, sabe? Pequenas coisas que você olha e fala, cara, isso é um cuidado de Deus. E isso porque não é o meu esforço, sabe? Não é aquilo que eu faço que vai comprar o favor ou a graça de Deus para minha vida, sabe?
ou não é porque eu tô num momento ruim e, tipo, Deus tá mostrando, coitadinho do meu filho, vamos ajudar ele aqui. Mas é justamente esse lugar de permanência, gente. Entender isso muda a sua visão, sabe, de Deus e de cristianismo de uma forma absurda. A permanência em Deus, ela te faz entender que a maturidade, sabe, e o amadurecimento espiritual não estão ligados a quantas horas você gasta orando por dia, quantos jejuns semanais e anuais você faz, o quanto você conhece da Bíblia, mas a maturidade está em entender que até mesmo nos meus piores dias e naquilo que tem de mais ruim em mim, sabe? Nos dias onde eu não quero fazer nada, onde eu simplesmente quero simplesmente me desligar e sumir, Deus está ali me vendo, Deus está ali me assistindo, Deus está ali cuidando de mim e Deus está fazendo algo, sabe? Por mais que eu não sinta, por mais que eu não veja, por mais que eu não perceba. E é esse meu recado para você. Permaneça em Deus, porque com certeza Ele está fazendo algo. Talvez você não veja, talvez você não sinta, talvez a dor tenha te paralisado, mas se você continuar prosseguindo pro alvo, como Filipenses nos diz, sabe? E continuar se esquecendo das coisas que ficam para trás e manter os seus olhos fixos no nosso autor e consumador da nossa fé, você vai entender então que as coisas vão melhorar em algum momento. E você vai perceber que no final das contas ter Jesus ao seu lado sempre foi o suficiente e sempre vai ser, porque é isso. É isso. Eu não tenho mais o que dizer. A permanência é o suficiente no dia mal. Se lembra disso. Se lembra disso, porque essa é uma verdade que vai mudar a sua mentalidade. E para finalizar aqui, eu queria trazer um salmo que tem me acompanhado muito nessa estação e que tem feito toda a diferença, que é Salmo 116, que diz: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. E é isso, galera.